Boa noite, meus irmãos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este nosso humilde lar, de onde nós vamos, dentro em pouco, oficialmente dar início ao culto doméstico que aqui oferecemos, prestamos ao nosso Deus, na companhia de vocês que aí, em seu lar, também o faz, não é? Ou fazem, não é? Os casais, aqueles que moram aí sozinhos, as famílias. Então é um momento muito importante de culto familiar ao nosso Deus. Então, meus irmãos, eu os cumprimento e peço, como sempre tenho feito, que fiquem de posse das suas Bíblias. Quem tem o novo cântico também o faça. Fique com o novo cântico aí à disposição, embora nós teremos os textos, os cânticos, os hinos postados aí, né, com a ajuda da nossa irmã Luana, se Deus quiser. Embora isso esteja por acontecer, é importante que vocês tenham à mão a Bíblia, a Palavra de Deus, e, dentro da possibilidade também, o Inário Novo Cântico, ok? Então, mais uma vez, boa noite. Daqui a pouco vou nominá-los e aí cumprimentarei um por um, tá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar o culto dessa noite cantando. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Faz parte do versículo que nós estamos memorizando. Faz parte não, ele tem a ver. O versículo é servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cântico. E bendizer ao nome do Senhor é uma maneira de expressar aí a nossa gratidão por sua vida em nossa vida. É o Salmo de número 103, né? Bendize a minha alma, 103. Então, vai lá, que a letra está lá quase que literalmente. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as nações. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as nações, em todos os lugares e em seu domínio. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, o Senhor. Que isso seja do fundo do nosso coração. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma,
temos ainda uns minutinhos para cantar mais um cântico e logo em seguida farei uma oração para nós darmos sequência ao culto desta noite, ok? Então já vou cumprimentar aqui os nossos irmãos Celso Couto, Estevão e Liliane, boa noite. Luana e Bruno, Luana, Bruno e Duda, e a né? Dudinha. Bruno e Duda. Dona Zilda, boa noite. Boa noite, Dona Dulce, seu Nilson, Claudemir, boa noite. Edna Lopes, Jean, boa noite. Roseli, boa noite. Dona Maria de Jesus, boa noite. Obrigado pelas suas mensagens e postagens para mim constantes. Muito obrigado. Luzia Ronieres, boa noite. Lisbeth, boa noite. Vânia, presbítero Nilson, Isa, Júlia, boa noite. Elaine, Noel, Sidoca e Ariane. E agora o seu presbítero Bonora e a sua esposa, Dona Heloísa. Presbítero Bonora, assim como Guilherme, Damares, Gabriel e também a Luciana, filha da Dona Zilda. Boa noite a todos vocês. Rei das nações, Ele é Senhor das nações, Senhor da nossa vida, do universo, dirige todas as coisas, nada foge do seu domínio. Meus queridos irmãos, por favor, Lica, segura para o papai. Obrigado. Que amor.
Deixe-me falar para vocês uma coisa. Normalmente, quando eu termino e encerro aqui as lives, eu vou cumprimentá-los, na verdade, dar um força aí, gente, né, para todo mundo. E aí eu percebo que lá nos likes tem outros nomes que não apareceram aqui para nós e eu não pude cumprimentar. Renata entrou agora também. Então, você que está aí acompanhando, né, e curte a página, só dê uma boa noite aí para a gente identificar você enquanto nós estamos no decurso do trabalho, porque aí podemos cumprimentar você como temos feito com todos os demais, viu? Então, se você assiste já, isso é muito importante, participa, né, assistindo, isso é muito importante. E essa interação para nós aqui é muito importante também, viu? Eu queria também aproveitar e fazer um pedido aqui ao Estevão, que está aí, para que no momento oportuno poste nos comentários o endereço do canal da Igreja Aliança, e eu creio que você também tem acesso ao meu canal. É só dar uma buscada rapidinho aí, Liliane pode te ajudar, né, Liliane? E para postar aqui, porque eu tenho sempre pedido aos irmãos para irem lá no canal da igreja e no meu canal por enquanto, não é? Para terem acesso a todas as reuniões que nós fizemos até agora. Como eu não tenho, para nós aqui que estamos desenvolvendo o trabalho, é muito difícil recorrer a esses recursos. Então, podendo meu irmão Estevão e Liliane, por favor, façam isso por nós e eu ficarei profundamente agradecido, ok? Agora eu quero convidá-los a que fechem os seus olhos e se desliguem agora de tudo o que eventualmente venha significar ou representar um obstáculo para a nossa adoração a Deus. Então nós estamos diante de Deus nesse momento com o objetivo de louvá-lo, já começamos fazendo isto, com o objetivo de falar com Ele, nós vamos fazer agora isto, e com o objetivo de receber dele a instrução através da sua palavra. Então, faça como se você estivesse no ambiente reverente. Na verdade, você está no ambiente reverente, mas como se estivesse lá no ajuntamento solene, na igreja, presencialmente. Eu sei que estando em casa tudo é muito difícil, tudo não, né? Muita coisa é difícil, porque o ambiente é um ambiente que nos deixa muito à vontade. Mas o que vocês estão fazendo neste momento demanda de todos nós e de cada um ao mesmo tempo esse espírito reverente de adoração. Então, vamos nos concentrar e vamos pedir a Deus que não permita que nada tire o nosso pensamento do que nós estamos nos propondo a fazer a partir de agora. Então, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai bendito, graças te damos pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos conduziu em tudo que pudemos fazer. Obrigado, Senhor, porque agora nos é dada a oportunidade de te buscar, ó Deus, louvando o teu nome, ouvindo a leitura da tua palavra, recebendo do Senhor toda a instrução de que nós necessitamos. É claro, Senhor, que cada um conhece muito bem a maneira como passou este dia, o primeiro da semana, o dia do Senhor. Não permita, ó Deus, que haja muitas vezes desperdício de tempo, de maneira que nesta hora de adoração e de louvor, de culto ao Senhor, nosso organismo esteja tão exausto por outras atividades que foram feitas no dia que pertence e é dedicado ao teu serviço, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Ajude as famílias, os casais, os irmãos em Cristo que se conectam neste momento a estarem tão concentrados como nós estamos aqui para fazer o que é melhor dentro de todas as nossas limitações. Para tanto, Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa alma e ajuda-nos, ó Deus,
a cumprir e atingir este objetivo. Que cada ato deste culto que aqui realizamos seja recebido na tua presença com ações de graças pelos méritos do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, reservamos aí um hino do Inário, que é o hino 97, intitulado Súplica do Redimido. Nós vamos cantar agora um hino conhecido. Espero que a letra esteja disponível para vocês aí, logo logo, e os irmãos assim poderão nos acompanhar no cântico deste hino, tá bom? Alguém precisa segurar para mim aqui, porque a Alice está com a Bíblia ali, amor. Dá para cá, esse daí, a sua Bíblia, por favor. Meu pai, amor. Não pode deixar. Amor, você ficar perto de mim é mais fácil. Isso, por favor. Obrigado. Mas é para acompanhar a letra. Vamos lá então, hein? A letra deve ser posta aqui, eu creio, né? Como foi de manhã. 97, Súplica do Redimido. Isso aí, gente. Lulu, por favor, vai naquela setinha ali embaixo ali e joga isso. Vai puxando aí pra baixo pra mim, por favor, filha. Mais, pode mais. Isso. Agora, meus irmãos, eu os convido a que abram aí as suas Bíblias, como normalmente temos feito, né, no livro dos Salmos. Tá lá no meio da Bíblia para ficar bem fácil, né? E nós vamos ler o Salmo 84, de 1 a 12. E aí, como fazemos quando estamos reunidos? Quando estamos reunidos presencialmente na igreja, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Salmo 84, de 1 a 12. Vamos lá, gente. Salmo 84, de 1 a 12, eu lerei um versículo e vocês lerão os versículos seguintes.
Todo mundo pronto aí? Salmo 84, eu lerei um versículo e vocês lerão os versículos pares, tá? Eu lerei os ímpares, vocês os pares. Então, você na sua casa, com a sua família, do lado do seu cônjuge, ou mesmo sozinho, participe lendo conosco, ok? Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é Deus, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É isso aí, minha gente. Será que eu deixei de cumprimentar alguém aqui, amor? Já não cumprimentei aqui o Noel. Noel não, né? Tem mais gente aqui. Ok, a Sandra, a Paulinha, deixa eu voltar aqui. A Renata, Paulinha, boa noite para você. Sidoca, boa noite. Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, Sandra, boa noite, minha querida irmã. Hoje a Sandra que vai estar falando para os cordeirinhos, né, Sandra? O Celso já cumprimentei. Presbítero Nilson também já cumprimentei lá atrás, que já colocou aqui nos comentários conta bancária da igreja. Para no segundo hino é que normalmente eu faço esta oração agradecendo a Deus e suplicando que abençoe os recursos da nossa igreja, mas tesoureiro aplicado que já se adiantou aqui, isso é bom. Raquel, boa noite. Lloyd, parabéns pelo seu dia mais uma vez, viu? Não postei no grupo da igreja, mas estou fazendo publicamente, como geralmente nós fazemos, tá bom, minha irmã? Espero que tenha um dia esteja sendo, porque o dia não terminou ainda, um dia muito feliz para você e para toda a sua família. E ao Noel também, boa noite, que Deus abençoe muito sua vida, embora eu já tenha cumprimentado lá atrás. Agora, meus irmãos, Lolo, abaixa mais um pouquinho ali para mim, por favor. Nós vamos agradecer a Deus. Esse é um momento de oração intercessória. Então nós vamos orar pelos irmãos que fazem aniversário, no caso a nossa irmã Lloyd, e na semana que vem, no final dessa semana aqui. Não, dia 13. Dia 13? Então o nosso irmão Noel, na terça. Muito bem. Então hoje, gratidão a Deus pela vida da Lloyd, e na terça, se Deus quiser, né, Deus há de dar mais um ano de vida aí ao nosso irmão Noel. E vamos aproveitar e interceder pelo Marcelino, irmão lá da Fabiola, que todos vocês estão, na verdade, o cunhado dele, né? Cunhado do irmão da Fabiola, que está aí Alípio, com o Covid, o Alípio. Então ele pediu, já faz um tempo que nós temos orado e vamos continuar fazendo isto, orando por ele. Assim como por tantos outros, cujos nomes vêm na terça-feira, na reunião de oração, certo? E vamos aproveitar e orar pelo meu irmão Lucas, tem aí seus 32, 33 anos e está internado e precisa também, carece muito das nossas orações. Aproveito para dizer e pedir que vocês também orem por mim, porque não por causa da situação do Lucas especificamente, não, porque quando uma pessoa está internada em decorrência de Covid, não dá nem para visitar.
A gente tem que ficar esperando notícias que venham do hospital, mas há outros problemas ali no âmbito da minha família que precisam de atenção e de soluções. Não precisariam ser tão difíceis, mas por causa do contexto já de perda do irmão recente, e a minha mãe que depende de ajuda das meninas lá para cuidar e tudo, então fica tudo muito meio turbulento ali. Então na terça-feira, se Deus quiser, eu deverei estar saindo daqui para ajudar a solucionar alguns casos, algumas situações que estão lá pendentes. Orem em meu favor, viu? Mas as reuniões continuam normalmente. Vocês não vão ter refresco aí não, viu, gente? Tá bom? E se eu puder, tiver condições, tempo lá, onde estiver, vamos combinar aqui, a Márcia e eu, de entrar ao vivo para poder participar de algumas reuniões. Não na terça, porque é o dia que eu estarei em viagem, mas nos outros dias. Quero aproveitar também para nós orarmos em função desta campanha do agasalho, que está aí sendo liderada pelos nossos irmãos Estevão, Liliane e a Junta Diaconal. Ok? Então, os detalhes estão sendo passados para vocês pelo grupo da igreja aqui. Se alguém de fora pretende ajudar, aí é uma outra história, eu não sei como, aí o Estevão tem que postar quais seriam os caminhos caso alguém queira participar disso, tá bom? Porque o inverno vai chegando e nós temos que estar preparados, porque ele pode ser rigoroso, a gente nunca sabe, não é? Então, que tal a gente orar agora? Por todos esses motivos que o papai acabou de levantar, então, vamos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos rendemos mais uma vez diante de Ti, na esperança, Senhor Deus, de sermos ouvidos, quanto à nossa gratidão. Realmente, Senhor Deus, nós ficamos muito aquém do que nós podemos expressar em vida, na prática, com testemunho, aquilo que o Senhor tem feito por nós ao longo de toda a nossa vida. E, ó Deus, são bênçãos que num dia só nós não temos condições de enumerar as bênçãos de um único dia, principalmente, Senhor, se levarmos em consideração uma vida inteira, que é o caso aqui da Loide, que hoje celebra mais um ano que o Senhor a concedeu. Muito obrigado, Senhor. Faze com que o seu coração esteja cheio de júbilo. É claro que ela é uma mulher que vem enfrentando muitas lutas ao longo da sua vida, mas ao mesmo tempo tem experimentado muitas vitórias. E eu agradeço de coração, Senhor, por estar sustentando a vida dela, sua família, seus filhos, Gabriel, a Paula, seus netos. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, seu genro e o Jonatas. O Senhor sabe, ó Deus, quanto esta família depende de Ti. Depende também da Loide estar ali dando testemunho, exemplo de vida, de conduta, de fidelidade e fé. Da mesma maneira, nós te agradecemos pela vida do Noel, teu servo, que na terça, segundo a tua graça, há de completar mais um ano de vida. Que o Senhor o abençoe ricamente, que o Senhor o ajude, ó Deus, a ser sempre um exemplo de vida cristã dentro da sua própria casa, para sua esposa, para sua sogra, para os seus filhos, Ariane, para o seu filho o Roger e a sua neta, Cecília. Tenha misericórdia, Senhor Deus, seja com a Elaine, com a Sidoca, com a Ariane, de tal maneira que o Noel use, ó Deus, cada momento que lhe é concedido da melhor forma possível para engrandecer teu nome, para glorificar e exaltar-te através do seu testemunho. Tem misericórdia do teu servo. Agora, Senhor, voltamos a nossa atenção de maneira específica para os nossos irmãos que estão aí enfermos. São vários na terça-feira, nas terças. Nós temos tido relações relativamente grandes, com vários nomes, e muitos deles, ó Deus, com um problema comum, que é este problema da Covid-19. A nossa irmã Lisbeth, embora não esteja acometida por esta enfermidade, está lutando com outras enfermidades muito sérias também. E nós rogamos que a tua mão seja sobre ela e sobre a Aliteia, sua filha,
que encontram-se, ó Deus, em tratamento. Que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos idosos da nossa igreja e enfermos principalmente. Cada um deles, seu Nivaldo, presbítero Bonora, sua esposa, dona Heloísa. Abençoa, Senhor, a dona Irene, a sua filha Neire. Tenha misericórdia também da Ruth, dona Ruth Andrade. Olha para a dona Regina, presbítero Beto, sua esposa Dirce. Todos aqueles, ó Deus, que com uma certa idade têm, ó Deus, enfrentado algum tipo de enfermidade. Que a tua mão seja sobre eles. Olha para o meu irmão Lucas, que está lá internado, ó Deus, e entubado naquela situação difícil, delicada. Só o Senhor pode sustentá-lo e ajudá-lo, Senhor Deus, a passar por este vale sombrio e depois, Senhor Deus, a enxergar clara, nitidamente, quão grande é a tua misericórdia estendida sobre cada um de nós. Tem misericórdia da sua esposa Nayara, do seu bebê, o Caleb. Olha também, Senhor Deus, para a vida da Janaína, da Alexia, da Valentina, que perderam, ó Deus, o líder daquele lar, Lucélio, nesta semana, na quarta-feira. Que o Senhor tenha misericórdia e esteja, Senhor Deus, sustentando e suprindo a minha família em tudo, ó Deus, principalmente a minha mãezinha, com o seu coração, ó Deus, que precisa ser trabalhado e preparado para lidar com estas perdas recentes, a do meu pai, do meu irmão, e esta situação de enfermidade e internação do filho mais novo. Que o Senhor dê sabedoria a todos que estão envolvidos neste contexto. Tem misericórdia, confirma o teu desejo, a vontade, ó Deus, quanto a esta minha viagem, minha ida para ser bênção na vida destes meus familiares. Senhor, olha também para o Alípio, cunhado do Marcelino, acometido de Covid e que inspira cuidados, está internado, que o Senhor estenda a tua mão. Que o Senhor olhe, ó Deus, para cada família que se conecta a nós, que tem os seus problemas, ó Deus, de outras ordens, de outras naturezas, que o Senhor sabe e conhece muito bem, melhor do que qualquer um de nós. Que o Senhor vá ao encontro destes casais, famílias, crentes em Cristo, suprindo cada um deles de acordo com as suas necessidades. Imploro, rogo que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a orar porque nós não sabemos. E perdoa os nossos pecados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos agora passar então, meus irmãos, rapidamente ao versículo da semana que nós fomos orientados a decorar. Né? Pode passar para mim, irmão, por favor. Ok. A relação. Isso, obrigado. Então vamos lá. Palavra com a dona Márcia. Essa semana, então, estamos memorizando o Salmo de número 100, versículo 2. De manhã tivemos a oportunidade aí de recitá-lo, né? Recitar o Salmo por completo. É um salmo relativamente fácil de memorização, 5 versículos apenas. Mas hoje nós vamos enfatizar, nesse momento agora, vamos enfatizar o versículo 2, que diz, vamos todos juntos, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 102. Mais uma vez, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, versículo 2. Que esse seja sempre o desejo do nosso coração, servir a Deus com alegria, independente da situação que estamos passando, que a alegria permeie os nossos corações, porque isso nos ajuda, nos fortalece, nos ajuda aí a passar pelo vale mais escuro que seja, quando carregamos dentro do nosso coração esse fruto do Espírito chamado alegria, que nos motiva a servir a Deus cada vez mais, louvando, bendizendo o seu nome, que foi o cântico que nós iniciamos o culto de hoje. E para esta semana, pedir para a Luana colocar aí, por gentileza, nós estaremos meditando em Mateus, capítulo 6, versículo 34. E aí na terça-feira a gente dá... só deixa marcadinho na sua Bíblia que na terça-feira, se o Senhor permitir, então nós entraremos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Ok. Mateus 6, 34, portanto. Vamos cantar mais um hino, meus irmãos. Serviço do Crente, que é o 315 do nosso inário. Tá? E
Eu preciso de um violão. A falta de um, tem dois. Na igreja, meus irmãos, como eu disse, este é o momento em que os irmãos têm a oportunidade, o que é um privilégio, não é? De entregar seus dízimos e as suas ofertas como expressão de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado e feito em nosso favor. Então nós vamos cantar agora, e aí está 315 para quem tem o novo cântico, e também deverá ser postado nos comentários aí, tá bom? Lá, prontos? Estão prontos em casa? Prontos aqui? Todo mundo? Vamos lá? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, dirigentes fazendo o que Ele ordenar. O labor sem cessar a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos contar, para as fontes sedentos e preços a lembrar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, o seu sangue nos dá. O labor sem cessar a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, porque a obra de Deus não para, a igreja não para. Então, antes de as meninas saírem, antes da nossa irmã Sandra preparar o link para que elas acompanhem lá depois o estudo, né, com a nossa irmã Sandra, nós vamos cantar mais 2 cânticos aí, preparados pela minha esposa. É um cântico, não é? Minha esposa, que Horário. ela e a Temos 2 Caris vão tocar aí, tá bom? Eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Nós precisamos ser luz e, ao amar ao Senhor, servir ao Senhor com a nossa vida, nós estamos sendo luzes para este mundo. Essa foi uma oração, foi o cântico de Débora que está registrado lá no livro de Números. Eu te louvo, eu te amo e eu te adoro, ó Deus. Vamos lá? Eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, pois todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Pois todos
te adoram, brilham como o sol ao amanhecer. Eu te louvo, eu te amo, pois todos que te adoram. Eu te amo, Deus, pois todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Pois todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Muito bem, eu acho que o último boa noite que eu vou dar aqui por enquanto é o da Regina, porque quando nós começarmos a nossa exposição aí não dará. E o Diego e a Kátia. Diego, Kátia, Pierre, Paulinho, boa noite para vocês também. Sejam muito bem-vindos. Me ajudem, por favor, socorro. Né? Isso. Não foi assim. Nós vamos. Vamos agora, meus irmãos, aqui em casa. As meninas vão levantar, cada uma pega a sua cadeirinha, já vão levando para lá. Pega o seu banquinho. E eu vou me aproximar de vocês para nós darmos prosseguimento ao culto com a exposição da palavra de Deus nesta noite. Vamos lá, pessoal, para que a gente não perca tempo. Com calma, com tranquilidade, dá tudo certo, né? Só façam o que o papai pediu, por favor, é que já pode puxar essa cadeira também. Isso, ok? Essa pode deixar. Obrigado. Isso, aqui tem que ser assim, é ao vivo, é tudo no improviso. No improviso não, né? Não. Já existe uma certa programação. A gente já. É. Os movimentos são friamente calculados desde antes de começar. É. Isso aí. Calma. Ah, meu pai. Todo mundo pronto aí, gente? Do outro lado? Porque aqui eu já estou pronto. Aqui em casa também. Diego, que bom ver você aí, rapaz. Kátia, que bom ver você também. Ver não, né? Saber que vocês estão aí. Vocês têm um privilégio que eu não tenho. Todo mundo vê a gente, mas a gente não vê todo mundo. Que pena, não é? Mas tá bom. O fato de ter vocês conosco já é uma alegria muito grande, viu? Então, o que eu quero fazer hoje à noite aqui, junto com vocês, é meditar no texto que se encontra em Apocalipse. Apocalipse 1. O texto que nós vamos ler aqui é de 9 a 20, viu, gente? Ficou muito fácil. Amor, me empresta o controle do ar. Obrigado. Só um minutinho, irmãos, porque quem me conhece sabe quão calorento eu sou. E eu tenho que soltar esse ar-condicionado para mim aqui, senão eu derreto, né? Muito bem. Apocalipse 1, de 9 a 20. Abram aí. Doravante, eu já não posso cumprimentar mais vocês para não ocupar esse tempo tão precioso, né, e de algum modo interromper a argumentação. Não é? Ok? Então espero que vocês todos entendam, aqueles que por acaso forem chegando aí. A minha esposa vai lá e põe um comentário e cumprimenta vocês em meu nome. Então, Apocalipse 1, de 9 a 20, diz assim, olha, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por enquanto nós vamos ficar por aqui. Depois, ao longo da dissertação, não pretendo procurar muitos textos aí, mas trabalhar especificamente no texto que nós acabamos de ler. Vamos orar pedindo a iluminação de Deus para este momento de exposição da sua palavra. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, tua palavra está lida e a mim compete, Senhor Deus, compartilhar com os teus servos algo que pode ser extraído deste registro tão maravilhoso, registro sagrado. Ajuda-nos, ó Deus, fala o nosso coração, edifica a nossa vida e transforma a nossa alma. Em nome de Jesus rogamos, agradecidos. Amém. Meus queridos, na minha introdução, começo dizendo o seguinte. Na exposição que eu vou fazer, pretendo fazer hoje, a minha intenção é falar não sobre os últimos tempos, não é? Mas levar-nos a refletir sobre a comunhão de João, que escreveu, né, este livro, o apóstolo, a comunhão dele com Deus e com a igreja perseguida. Esse é o primeiro ponto. Comunhão de João com Deus e a igreja perseguida, e também a sua reação de reverência, temor e adoração diante de Cristo glorificado. Então hoje eu quero abordar com vocês sobre 2 pontos aqui, baseado neste texto, viu? Comunhão, repito, a comunhão de João, evangelista, o apóstolo, com Deus e com a igreja perseguida. E a sua reação de adoração, de reverência e temor diante de Cristo agora glorificado. Então, as bases que nós vamos ter é este início de Apocalipse aí, livro maravilhoso, que foi da lavra de João, mas vamos ver agora uma revelação do Senhor Jesus Cristo, né? O texto que nós lemos aqui é uma minúscula parcela do conteúdo deste livro riquíssimo, meus irmãos. Eu sei que quem abre o livro de Apocalipse, ou quem fala em Apocalipse, tem a tendência de relacioná-lo imediatamente às últimas coisas. Então tem gente que faz novela sobre isso, e aí dá o nome de Apocalipse. Tem gente que faz filmes, longas metragens com esse mesmo tema, Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse se tornou para muita gente símbolo, significado de últimos tempos, fim dos tempos, está acabando tudo. Mas a realidade é que a palavra Apocalipse é muito simples, muito traduzida, ela significa revelação. Não é? No inglês, normalmente vem escrito não Apocalipse, mas vem escrito como está lá, revelação de Cristo a João. A revelação é nada mais do que tirar o véu, desencobrir aquilo que está coberto,
Então, revelação. E Cristo tinha muitas revelações para dar a João, né, da parte de Deus, neste texto, conforme nós já vimos, vamos ver, na verdade, em algum grau ao longo da nossa dissertação. Mas ainda um ponto aqui que eu preciso falar, o livro do Apocalipse é tão rico que toda igreja, todo cristão deveria conhecê-lo cuidadosamente. Mas vocês já perceberam como o livro é evitado em muitas situações? Nós mesmos aqui quase não pregamos em textos baseados no Apocalipse. Por quê? Porque é um texto cheio de símbolos. Símbolos. Aqui mesmo vocês viram quantos símbolos foram empregados. Nós vamos falar sobre eles aí basicamente no segundo ponto, praticamente, não é? Mas eu quero adiantar aquilo que Jesus mesmo já interpreta ao falar aqui. 2 símbolos que Jesus utiliza e lá no versículo 20 interpreta para João, dizendo aqui, ó, quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, aí ele vai dizer, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Interpretativamente falando, Jesus está abordando sobre os pastores destas igrejas aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que no final de tudo representavam ou representam as igrejas do mundo inteiro e de todas as épocas. Então, antes de chegar a elas, Jesus diz, as 7 estrelas são os pastores dessas igrejas. Todas as igrejas, legítimas igrejas de Cristo, espalhadas pelo mundo todo, em toda a história. E aqueles são chamados de anjos da igreja. A Constituição da IPB confere aos pastores, dizendo que, confere não, ela diz que esse é um dos títulos que a Bíblia dá aos pastores da igreja, como muitos outros, como bispos, doutores, mestres, evangelistas e por aí vai. Agora, os 7 candeeiros, Jesus também interpreta, dizendo são estas igrejas. Então, que estão aqui representando as igrejas, como eu acabei de dizer, igrejas reconhecidamente, verdadeiramente, né, igrejas, então, igrejas legítimas, né, do mundo todo e de todas as épocas. Bom, é claro, o livro é muito grande, não é grande em relação ao texto que nós lemos, pequenino. Nós lemos do versículo 9 ao versículo 20. Então, nós estamos aí com uma minúscula parcela do conteúdo deste livro riquíssimo. Mas isto já é suficiente, meus irmãos, para nós tirarmos lições importantes para cada um de nós aqui, rogando a Deus que nos esclareça e nos ajude a seguir adiante com o nosso entendimento devidamente esclarecido. O detalhe que eu não concluí com vocês aqui, embora tenha feito aquela abordagem rápida dizendo que Apocalipse não é sinônimo de últimos dias. Não é mesmo. Então, já que não é, e muita gente faz aplicação desse termo equivocadamente, o que é? O que o Apocalipse apresenta? Ora, grandes teólogos e comentaristas, intérpretes da Bíblia, compreendem que o livro da Revelação, este aí, foi dado a João para poder abordar, então entenda, um livro que foi escrito com muitos símbolos para abordar um período muito grande. Observem aqui, Jesus está dizendo para João aqui, olha, escreve, não é? Antes disso, lá atrás, não é? Aqui mesmo, né? Do versículo 10, o que vês, escreve, aí ele vai falar das igrejas, não é? E depois, Jesus diz lá no versículo 19, não é? Escreve, versículo 19, grava aí. Escreve, pois, as coisas que viste. João vai ver muita coisa ao longo da revelação. As que são
Então já estavam acontecendo nos dias de João as que hão de acontecer depois destas. Aí, meus irmãos, então coisas que já estavam ocorrendo nos dias do apóstolo João e as coisas que aconteceriam até a volta do Senhor Jesus, que é o Apocalipse, o livro da Revelação, vai descrever. É a visão que Deus deu a João. Mas como eu disse, nós vamos nos ater a dois assuntos muito importantes aqui hoje. O primeiro deles é a comunhão no sofrimento. Pode escrever aí, comunhão no sofrimento. Quando João recebeu essa revelação, ele se encontrava exilado na ilha de Patmos, como nós vimos, por causa da perseguição que havia sido desencadeada contra cristãos no início da igreja. E antes de falar da visão que ele teve, João identificou os leitores, de acordo com o versículo 4 que nós vimos agora, dizendo João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então não esqueça que o livro da Revelação foi escrito primariamente para 7 igrejas, provavelmente igrejas onde João trabalhou, viu, gente? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso. Então, igrejas ali da região da Ásia, onde João muito provavelmente tenha trabalhado. Agora, por que essas igrejas estão sendo selecionadas? Não é porque elas eram melhores, mas porque elas traziam este significado. Elas estavam representando naquele momento todas as igrejas, como a nossa, a sua, né? Onde você estiver aí, que recebe nesta noite estas orientações. Então, no mesmo versículo, e também no versículo 5, João não só apontou os leitores, que somos todos nós, pertencentes à Igreja de Cristo, de todas as épocas, mas também João apontou o signatário. Quem é que emitiu, quem é que deu, na verdade, esta revelação? João diz assim, olha, desde o versículo 4, da parte daquele que é, então, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Então, nós não vamos ficar catando os detalhes aqui, vamos resumir estas palavras no seguinte: esse é o modo que João encontra para definir que Deus veio até ele e deu uma revelação que deveria ser encaminhada a todas as igrejas. Então, preste atenção, não é um livro como todos os demais de autorias humanas por inspiração divina, não é. É a revelação dada por Deus mesmo através de João para a igreja. Então isso não torna o livro da Revelação ou o livro de Apocalipse um livro mais inspirado do que o restante dos livros, da Escritura. Não. O que eu estou procurando mostrar é que ele é diferente, por exemplo, de livros como o de Isaías. Isaías foi lá o autor, escreveu por inspiração divina. Jeremias, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, João, etc. Então esses livros levam o nome dos seus escritores. Aqui não. Aqui é Deus dizendo diretamente a João o que ele deveria escrever. Então, antes de mencionar as afinidades e a comunhão que João tinha com os irmãos na fé, alvos da mesma perseguição e do mesmo sofrimento que João estava sofrendo, nós vemos e sabemos, tanto pelo texto como pela sua história ao lado de Jesus no ministério terreno, como João tinha uma comunhão com Cristo diferenciada daquela dos demais apóstolos. Né? E agora, mesmo em meio à perseguição, João mostra que essa comunhão está tão viva como antes, talvez até mais viva, porque agora João estava bem velhinho, não é? Talvez aí abaixo um pouco dos 70 anos de idade, mas então não tão velhinho, mas já estava idoso.
Até porque, a esta altura, e eu devo dizer isso um pouco mais à frente, os demais apóstolos, alguns comentaristas entendem que já haviam todos morrido por causa do martírio e da perseguição. Bom, onde ele estava? Patmos era uma ilha reservada pelo Império Romano para isolar condenados, homens perigosos e que representavam alguma ameaça para a sociedade. Então, no meio de tantos infratores, lá estava João, o apóstolo, chamado apóstolo do amor. Claro que numa situação muito triste, não é? Porque ali não era lugar para homens da envergadura de João, de jeito nenhum, não era. Homem de Deus, homem que reclinou a cabeça nos ombros de Cristo, no peito de Cristo, desculpe aqui, vou colocar do lado de cá, batendo aqui, eu acabo com vocês, não é? Reclinou a cabeça no peito de Jesus, não é? Então, como eu disse, alguns comentaristas compreendem que quando João foi banido para esta ilha de Patmos, os demais discípulos já haviam sido martirizados por causa deste mesmo evangelho. E apesar da sua autoridade diante da igreja, autoridade de João como apóstolo, né, ele se dirige aos irmãos na fé como companheiros de tribulação. Olha, né, um homem que está ali sofrendo, um homem que tinha toda a autoridade, que teve a oportunidade de realizar milagres depois que Jesus se foi, um homem que propagou a paz, a mudança de vida, a transformação, agora estava sendo tratado como um bandido. Interessante, não é? O mesmo tratamento que foi dispensado a Jesus, foi dispensado aos discípulos, foi dispensado ao apóstolo Paulo, estão lembrados? Foi dispensado a João, chamado apóstolo do amor. A situação, meus irmãos, naquela época não estava sendo nada fácil para a igreja. Assassinar cristãos, principalmente apóstolos, era como um troféu para os seus perseguidores. Isso pode ser visto lá em Atos, no capítulo 12, de 1 a 3, onde Lucas escreve o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e por aí vai. Então, perseguir e matar cristãos se tornou uma coisa muito agradável aos olhos dos perseguidores. Muitos cristãos foram mortos no início. Lembrem do que aconteceu com Estevão, né? E depois da morte de Estevão desencadeou-se uma grande perseguição, a ponto de a igreja se dispersar e ir para essas regiões aí, a região da Ásia, onde João, como eu disse, provavelmente teve a oportunidade de trabalhar e de servir depois. Porque num primeiro momento, quando a igreja se dispersou por causa da perseguição, somente os apóstolos, diz lá o texto, ficaram em Jerusalém. Então, mesmo vivendo como um condenado, meus irmãos, João se apresenta agora para a igreja como um instrumento de fortalecimento e perseverança. Por que é importante destacar isto? Pergunto aqui. Porque qualquer um de nós sabe como é que as pessoas se comportam quando elas não têm uma referência, um líder. Principalmente quando elas são submetidas a situações extremas. As pessoas querem saber o que eu faço agora? Qual deve ser o meu procedimento nesta situação? Então João se coloca como coparticipante dos mesmos sofrimentos dos seus irmãos em Cristo. Então, perseguido como eles eram, sofrido como eles sofriam, não é? Sendo penalizado por causa do Evangelho. O apóstolo João sabia muito bem o que isso significava. Ele disse aí no versículo 9, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, sofrer por Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, é uma experiência maravilhosa. Como é que ele põe isto? Ele diz, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo
e não somente de crerdes nele. Pedro faz coro com o apóstolo Paulo, dizendo que sofrer injustamente é agradável a Deus. Isso satisfaz a Deus. Agora, não sofra, disse Pedro, nenhum de vós, como malfeitor, como ladrão, como bandido, fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus. Pedro diz, não sofram desta maneira. Que glória há! Se pecando e sendo esbofeteados por isto, o suportais com paciência. É Pedro também que diz isto aí. Então, João, voltando ao assunto principal, mesmo isolado, convivendo com infratores, homens perigosos, ele não chamou atenção para o seu sofrimento particular, mas escreveu à igreja perseguida com muitas palavras de esperança, de fortalecimento e de fé. É claro que qualquer pessoa, nas condições de João, poderia estar lá dizendo, minha vida já foi muito melhor, mas olha onde eu estou. Isolado, sozinho, meio de pessoas marginalizadas, pessoas infratoras. Estou aqui. Orem por mim, meus irmãos. João poderia ter feito isso e não estaria pecando em pedir à igreja que orasse em seu favor. Não. Mas João, não era esta a tendência de nenhum desses homens da igreja primitiva, não. Mesmo o apóstolo Paulo, com todos os seus sofrimentos, ele dizia assim, eu estou preocupado com a igreja de Cristo. Estou pensando nos meus filhos na fé. É claro que ele falava das suas condições, mas não com um enfoque maior do que o seu cuidado e a sua preocupação com a igreja, ou as igrejas, não é? Que é a expressão que ele usa. Muito bem. Desde sempre, esta comunhão com Deus demonstrada por João e comunhão entre os irmãos na fé são um elemento, meus irmãos, este é o fulcro deste primeiro tópico aqui. Por isso eu quero que a atenção de vocês esteja muito bem voltada para o que eu vou dizer aqui neste parágrafo. Desde sempre, a comunhão com Deus e entre os irmãos na fé são um elemento determinante em situações de sofrimento, de perseguição e de muitos outros tipos de opressão. Quanto mais intensa esta comunhão, tanto mais ela produzirá o que for necessário para que a igreja enfrente, suporte e persevere em meio às lutas. Gravem isto, porque quando esta comunhão está enfraquecida, aí as pessoas perecem. Elas sucumbem diante do sofrimento, diante do problema, diante das dificuldades extremas. Cada um de nós, é nosso papel, verificar dentro de nós mesmos quais têm sido as nossas condições diante do cenário que todos estamos enfrentando atualmente. E ao verificar a dimensão da nossa fragilidade, então nós devemos investir cada vez mais na indispensável comunhão com Deus e também de uns com os outros. Os irmãos em Cristo. Eu me lembro que no início desta pandemia, lá atrás, eu disse algumas vezes para os irmãos, não deixem de ligar para os outros, não deixem de verificar como é que os irmãos estão, porque as visitas ficam mais complicadas, não é? Não são recomendadas neste período, embora alguns acabem quebrando as regras, o que é perigoso, pelo menos nesse momento em que a coisa não melhorou e piorou ainda mais. Então a orientação que eu dei à época foi, irmãos, dê um telefonema, pergunte como está o seu irmão em Cristo, ore com ele. Sem dúvida nenhuma isso vai fazer muito bem. Entretanto, mais importante, incomparavelmente maior e mais importante, é cultivar a comunhão com Deus. Enquanto o mundo, insensivelmente, aproveita o período de pandemia para fazer o que é da sua natureza,
cometer toda sorte de torpezas, de impiedade, porque isso é da natureza do mundo. A igreja, por sua vez, tem que desenvolver aquilo que é da sua natureza. Uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja separada, uma igreja trabalhada por Deus, uma igreja que precisa mostrar as virtudes de Jesus Cristo. Esta igreja precisa reforçar muito mais esta comunhão com o seu Deus. Senão, meus irmãos, não haverá estrutura para lidar com a situação que estamos vivendo e com as outras adicionais que vêm junto, que não tem necessariamente a ver com alguém que está doente, que está internado, ou alguém que partiu para a eternidade, mas tem a ver com o trabalho que se perdeu, tem a ver com a escola que não sei como vai se recuperar depois, eu não sei, é da economia de Deus, tem a ver com o convívio familiar, com situações que acabam surgindo, não deveriam, no âmbito da igreja, situações de depressão profunda que têm levado algumas pessoas a dar cabo da própria vida. Meus irmãos, estas coisas são da natureza do mundo. Do mundo. A nossa vida, nosso lar, deve ser a nossa igreja. Não vou falar um reduto, porque não é o caso, mas é o ambiente, a palavra é esta, de paz, de amor, de fé, de harmonia, de confiança, de comunhão com Deus. Os meus primeiros irmãos na fé estão comigo dentro da minha própria casa. E o papel de João aqui, exilado, sofrido, perseguido e banido, foi continuar cultivando a sua comunhão com Deus e cultivar a sua comunhão com a igreja. E olha, não eram só as igrejas que ele conhecia, não. Deus mandou que ele enviasse esta carta às igrejas da Ásia, 7 igrejas, e, é claro, com o propósito de que elas atingissem a muito mais. Nem João tinha dimensão e ideia de quanta gente viria a ser alcançada pelas palavras que foram escritas no livro da Revelação. Então, meus irmãos, é daí, desta comunhão, que João reunia forças para permanecer firme. De onde? Repito, da comunhão com Deus e com todos os seus irmãos na fé. A maturidade do apóstolo João é inicialmente percebida por uma comunhão que não se rompeu por causa da perseguição. Uma comunhão que não se rompeu por causa do exílio. Não. Uma comunhão que foi fortalecida em sofrimento. Mas além disto, a maneira como João reagiu também ao ter a visão de Cristo glorificado traz lições para nós. E isso é o que nós vamos ver no segundo ponto agora. Então, o primeiro que eu gostaria muito que vocês refletissem, gravassem no coração é: esse é o momento de fortalecer a minha comunhão com Deus. Este é o momento de fortalecer a minha comunhão com a igreja, com os meus irmãos na fé, com aqueles que comungam, confessam a Jesus Cristo como o seu Senhor, como eu também confesso. Se você não souber aproveitar este momento para isto, então você está exposto, correndo riscos muito sérios de cometer os mesmos erros que o mundo continua cometendo e vai continuar, porque não há comunhão. O desentendimento é uma característica do mundo, as brigas, não é? As desavenças, dentro dos próprios lares, gente. Recentemente nós acompanhamos aí o caso deste menino, uma criança ainda, que foi morta por mãos de um padrasto. Uma coisa assim monstruosa. São coisas que eu não fico acompanhando, mas está lá. A mídia explora tanto, que mesmo que eu não queira e você não queira ver, a gente acaba vendo, não é? Então, só que eu esqueci o nome do garoto, de tão afinado. Acho que é Henry, minha esposa está dizendo aqui, não é? Tão ligado que eu estou que eu nem lembrava o nome do menino. Mas é isso que tem acontecido em muitos lares, que não têm e não desfrutam de comunhão com Deus, não.
não desfrutam de comunhão com a igreja. Não há estrutura, irmãos, não há. Mas agora vamos ao segundo ponto então, que aborda sobre a reação que João teve quando ele se viu diante de Jesus e Jesus glorificado. Segundo ponto diz aí, olha, reverência, temor e adoração. Então, anote aí para você não esquecer, que é o segundo e último ponto de hoje, viu? Reverência, temor e adoração. No versículo 10, João diz assim: achei-me espírito no dia do Senhor. Com essas palavras, ele está definindo pelo menos duas coisas. Primeiro, que era, desculpe a redundância, primeiro que era o primeiro, né? Era o primeiro dia da semana. Quando ele fala de dia, o que ele chama de dia do Senhor, nós temos falado aqui, não é? Todo domingo é o dia do Senhor. Há na Bíblia, em muitos lugares, a expressão dia do Senhor com letra maiúscula. Em muitos lugares. Geralmente, quando isso acontece, é para definir, para identificar ou para apontar para a volta de Jesus mesmo. Então, vou repetir. Quando dia do Senhor aparece ali com letra maiúscula. Então, dia do Senhor. Aqui, João está falando, quando eu tive essa revelação, era o primeiro dia da semana, era o dia do Senhor. Então esse é o primeiro detalhe que está aqui nesse texto, nesse versículo que eu acabei de ler. E o segundo detalhe é que ele estava em estado de êxtase, né? No momento, da mesma maneira como Pedro esteve lá, lembram quando teve aquela visão na sua casa? Deus estava preparando Pedro para pregar ao centurião Cornélio, que não era judeu, e então Deus deu a Pedro uma visão, o estado de êxtase, ele viu alimentos que os judeus consideravam imundos e ouvia a voz dizendo: Pedro, pega, mata e come animais que eram considerados imundos. E Pedro disse: longe de mim tocar em animais, em coisas impuras. Então Pedro teve essa visão. Outro que teve uma visão em estado de êxtase foi Paulo na prisão, naquela ocasião em que ele teve o espinho na carne, não é? Então Paulo também esteve em estado de êxtase. No Velho Testamento nós vamos ter vários. Um deles é Isaías. Lá no capítulo 6 de Isaías está muito claro como Deus deu a revelação a Isaías em estado de êxtase. Aqui, João define que ele foi posto num estado, numa condição de êxtase, para receber todas as revelações que lhe foram dadas e que estão aí escritas no livro de Apocalipse. Então, o que acontece aqui? Inicialmente, João ouviu uma grande voz, como se fosse uma trombeta, não é? A trombeta naquele tempo muitas vezes anunciava o início de... Tinha a festa das trombetas. Então, com grande clangor de trombetas, eles rompiam as festas. Lembram quando as trombetas eram usadas para anunciar a chegada de um rei, de uma autoridade? Então, João ouve uma voz como uma forte trombeta chamando a sua atenção para se concentrar na mensagem importante que estava para ser dita. Então, fico pensando eu aqui, João, sossegadinho entre aspas, né? Lá na ilha de Patmos, exilado, banido da sociedade, e de repente, Deus vai até ele. E aí, com som de trombeta, ele se volta imediatamente para ver o que estava acontecendo, né? Aqui eu faço uma observação, na verdade é mais uma comparação, não é? Que Jesus que vai aparecer a João agora aqui, era o mesmo, aquele Jesus, como eu disse na introdução, com quem João andou tão próximo, né? E sobre cujo peito João reclinava a cabeça. Aqui em Patmos, quando João voltou para ver quem é que falava com ele, a visão foi impressionante. Não era Jesus naquele corpo humilhado como ele conheceu. João estava perto da cruz quando ele viu Jesus humilhado, crucificado e morrer. João estava lá. Agora não é esta visão que João tem. João está vendo Jesus revestido de esplendor e glória. No entanto, não foi uma visão tão clara de Jesus, não é? Vamos ver aqui quantos símbolos
foram utilizados de acordo com o texto. Lá João escreve assim: vi 7 candeeiros de ouro, texto que nós lemos, mas eu vou ler novamente para vocês. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Então, a visão era que era uma pessoa, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então vejam, todos os símbolos empregados aqui destacam a posição de Jesus glorificado agora. Não mais aquele onde soldados podiam bater, cuspir, chicotear, colocar coroa de espinhos, crucificar, matar. Não, não, não. Agora ele está vestido como um juiz. Jesus está vestido como um juiz, pronto para proferir as sentenças que serão anunciadas sobre o mundo, que estão descritas em todo o livro da Revelação. Então, exatamente como está escrito lá no Salmo 98, versículo 9. Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. William Hendrickson interpreta esse quadro aí, esses detalhes todos, da seguinte maneira. Eu fiz questão de transcrever porque é bem elucidativo o que Hendrickson diz a respeito destes versículos. Então, o que é que ele diz? Note que o Filho do Homem é aqui retratado, Jesus, no caso, é aqui retratado, como que vestido de poder e majestade, de reverência e terror. Aquele manto real longo, aquele cinto de ouro em volta do peito, aqueles cabelos radiantes, brancos como neve, sobre os quais o sol brilha tanto que fere a vista, aqueles olhos flamejantes, olhos que perscrutam cada coração e penetram cada canto secreto do mesmo, aqueles pés incandescentes que visam esmagar os perversos, aquela voz que ressoa como as ondas poderosas que estrondeiam contra os rochedos da ilha de Pátmos, aquela grande espada afiada longa, pesada, com 2 gumes cortantes, aquela aparência por inteiro que se assemelha ao sol, que brilha em sua força. Que imagem extraordinária! Imaginem Jesus com todas essas características. Aqui eu abri um parênteses no meio da fala de Hendrickson. Imaginem Jesus vindo com toda esta glória no último dia. Então Jesus não vem aí de maneira, digamos, discreta. Jesus não vem aí de uma maneira espiritual, como vários já disseram. Jesus não vai aparecer ali para o Joãozinho, para Maria. Não é nada a ver com o nome de João, né? Chamar de Joãozinho é uma forma de dizer assim, qualquer João. Né? A Maria, que são nomes comuns, né? Ao Zezinho ou José. Jesus vem e a Bíblia diz: todo olho o verá. Todo olho o verá. E toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. E aí sim, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Agora, foi abrir um parênteses no meio da fala de Hendrickson. Se ele tivesse vivo, ia ficar muito bravo comigo. Bom, para concluir aqui, a fala de Hendrickson, ele diz assim, olha, aquela aparência por inteiro que se assemelha ao sol que brilha em sua força, brilho esse intenso demais para os olhos humanos fitarem. O quadro inteiro, diz Hendrickson, tomado como um todo, é a figura de Cristo, o ser santo, vindo para purificar suas igrejas e castigar os perseguidores dos seus eleitos. Esta é a descrição que William Hendrickson dá para esta passagem. Meus irmãos, ao ter essa visão gloriosa de Jesus, a atitude de João não foi de recostar a cabeça nos seus ombros como antes, não.
O que ele fez foi cair aos pés de Cristo como morto. Entretanto, Jesus não apareceu ali para julgar o apóstolo João. Observe que mesmo se apresentando a João de uma maneira tão impactante, tão majestosa, gloriosa e poderosa, Jesus pôs a mão sobre ele e disse: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor Jesus, meus irmãos, recobrou os ânimos de um homem banido da sociedade por causa do seu nome. Jesus lhe disse bondosas palavras de encorajamento e de conforto. Jesus disse: não temas. O apóstolo João já havia visto algo parecido, né, quanto a Jesus, ainda que por um breve momento, lá no Monte da Transfiguração, quando ele estava com Pedro e Tiago, e viram Jesus passar por um processo de transformação, uma metamorfose. Né? A palavra lá é essa mesmo, né? Metanoel. Né? Jesus foi transfigurado, transformou-se, para que ele, junto com Moisés e Elias, pudessem ser apresentados diante de Pedro, Tiago e João. E naquele monte, Pedro até teve a ideia: vamos fazer aqui, mestre, 3 tendas. Né? Uma para Moisés, Elias e tal. Bom, a ideia de Pedro era: vamos ficar aqui, é muito bom estarmos aqui. Mas, meus irmãos, aquilo surgiu e aconteceu por um momento, né? Essa transfiguração, Jesus, no corpo humilhado, deixou por um momento o corpo humilhado e transfigurou-se. Era uma forma de reiterar, de mostrar como Jesus estava ligado à lei, aos profetas, na pessoa de Elias, e à lei, na pessoa de Moisés, que estava ali transfigurando com ele. Não é? Aqui em Patmos, a reação não poderia ser diferente. Isto é o que se espera de todos os que sabem diante de quem estão e o tipo de postura que se espera num momento como este. Esse sempre foi o comportamento do povo de Deus todas as vezes que estiveram em situações semelhantes, análogas em todo o Velho Testamento. A que é que eu me refiro? A reverência, ao temor e à adoração. Estas são marcas de um povo que não apenas declara que Deus é Deus, não, mas um povo que se comporta de maneira resignada, submissa e obediente ao seu Deus. E embora Deus não esteja aqui se manifestando assim tão direta ou claramente a nós nestes nossos dias, Deus continua dando demonstrações indubitáveis da sua glória e do seu poder todos os dias e de muitas maneiras. Aí eu pergunto, diante disto, como é que nós, seres humanos, temos reagido? Como os cristãos têm se comportado? Meus irmãos, certamente que não se pode esperar de qualquer um a atitude reverente de temor e adoração a Deus. Quando eu falo de qualquer um, é de todos os homens. Esta reação, ela só ocorre num coração humilhado, submisso e consciente de quem nós somos e de quem o Senhor é. Talvez até a esta altura, né? Desculpe, talvez a palavra termina com cultura, mas não é a mesma não. Talvez até a nossa cultura, né? A forma como nós fomos educados, isso é muito perigoso, cuidado com o que eu vou falar aqui agora, viu? Nos deixe muito à vontade com relação a Deus. E para muitos, não se pode sequer fazer referência a Ele como o Senhor que domina sobre tudo. Tem gente que não. Que isso? Deus controla tudo? Então sou uma marionete nas mãos de Deus? Tem gente que cai para esse extremo absurdo, não é? Então, observem uma coisa. A questão aqui é que muita gente não gosta de ver Deus como o Senhor absoluto. Muita gente quer tratar Deus como seu coigual, como se fosse um parente próximo, como se fosse um vizinho, um colega de trabalho. E o nome de Deus é pronunciado de uma maneira assim, vulgar, de uma maneira desnecessária.
e algumas vezes eu digo até em meio a brincadeiras e piadas e etc e tal. Então, as pessoas preferem um Deus estritamente amoroso e que não corrige e não disciplina o culpado. Mas, independente de qualquer conceito particular, individual e pessoal, é sempre oportuno lembrar que a maneira como nós tratamos a Deus define quem nós realmente somos. Então, Ele é nosso amigo, Ele é nosso advogado, Ele é nosso Salvador e nos ama com amor incondicional. Por outro lado, Ele permanece sendo Deus, digno da nossa reverência, digno do nosso temor, da nossa adoração e da nossa obediência. Sem as nossas atitudes, Deus muda? Não. Sem qualquer, independente das minhas atitudes, das nossas atitudes, Deus continua sendo Deus. Por outro lado, em relação a nós, como é que nós estaríamos sem esta postura subserviente, humilde, diante daquele que nós chamamos de Senhor? Meus irmãos, de manhã nós usamos essa expressão, né? Sansão decidiu brincar com o inimigo. Neste caso, eu diria que tem muita gente que decidiu tratar a Deus como um coleguinha de infância. Não levar a sério a Deus é um perigo muito grande. Não levar a sério as coisas de Deus, serviços de Deus, é um perigo muito grande. Deus é tudo isso que nós dissemos, amoroso, é o advogado, é o Salvador, né? É aquele que está ao nosso lado para tudo que for preciso. Mas Ele não está dando carta branca, Deus não está nos dando anuência para tratá-lo irreverentemente, desrespeitosamente, descuidadamente, não. São tempos muito difíceis, meus irmãos, porque a imagem que as pessoas vão passando para nós de Deus desde a infância é uma imagem ofuscada. Nós já temos dificuldades para ver Deus claramente de como a Bíblia manda, a não ser pela iluminação do Espírito Santo. Agora imaginem influenciados por um contexto que não conhece a Deus, no trabalho, na escola, nas famílias, meio da parentada toda, gente que não teme a Deus, pelo menos em termos sinceros, não vivem para Deus, não vão ter cuidado como se dirigem a Deus ou se reportam a Deus ou falam de Deus. Então a arrogância, soberba, o olhar altivo, a autossuficiência, a falsa sensação de poder tem comprometido seriamente o relacionamento que deveria ser preservado entre Deus e homens. A própria igreja precisa avaliar a maneira como tem se comportado em relação a isso, a fim de que o mundo saiba que Deus é coisa séria e que jamais se deve zombar dele ativa, diretamente ou passivamente. Eu não disse nada contra Deus, mas eu estou ouvindo a zombaria e eu me calo. É uma atitude passiva. Estou caminhando para um encerramento, meus irmãos, dizendo que simultaneamente o povo de Deus deve saber que, embora Deus seja grande em majestade, honra e poder, Ele é o Pai de quem todos nós precisamos para, seguros, firmemente nas suas mãos, atravessarmos os nossos vales com a confiança da qual Ele é digno. É muito importante e necessário que a igreja dê esse testemunho diante do mundo, tendo comportamentos contrários ao pavor, ao medo, ao pânico, à desesperança, que são qualidades típicas de todos os que não conhecem a Deus e não vivem naquela comunhão profunda que eu falei no primeiro ponto, não é? Uma convivência constante, progressiva com Deus. Não, a igreja tem que estar atenta porque essa experiência precisa ser vista em nós. E o mundo precisa saber que isto está acontecendo. Nós devemos viver de tal maneira, meus irmãos, que no que depender do nosso testemunho, o mundo tratará o Senhor com reverência, temor e reconhecimento da sua total nulidade humana, não é nesse caso, sem a sua aprovação. Quando Deus não aprova, nada do que eu faço tem sentido e qualquer valor, não é? Nenhum homem pode ser valorizado neste mundo ou em qualquer outra condição se Deus não for com ele. E assim eu rogo a Deus que por misericórdia nos abençoe, nos oriente, nos ilumine, nos ajude
a cultivar aquela comunhão intensa com Ele, com a igreja, e, ao mesmo tempo, viver subservientemente, humildemente, obedientemente, diante da sua vontade. Que Ele nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Amém. Muito bem, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um culto. A esposa está perguntando, vai cantar? Bom, vamos lá? Você tem algum cântico na agulha? Então vamos lá. Então minha esposa quer que cantemos um cântico aí, põe. Tem a ver com o sermão. Então vamos lá, vamos cantar. Tem 2 minutinhos pra gente cantar e dizer tchau depois, né? Vamos lá, vamos cantar então. Enquanto o pastor estava pregando, então me veio à mente aquele cântico que nós já estamos aprendendo. O Pai iluminou os nossos corações e diz: meu irmão de coração, posso ver Jesus em você, e no amor do nosso Pai unidos vamos caminhar, e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, através do nosso testemunho, da nossa vida. Através da verdade, cobriu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento. Em sua grande e perfeita vontade, Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Bom, então aproveita que você está aqui e ore, amor, por favor, finalizando o culto. E depois eu farei uma outra oração, rogando a Deus a sua bênção sobre o seu povo, tá? Senhor, graças te damos, ó Pai, por este domingo tão abençoado. Muito obrigada pela escola dominical que tivemos, por esse momento, ó Deus, de culto. Obrigada porque o Senhor nos fala, ó Deus, aos corações. Muito obrigada porque nós temos a Tua presença conosco. Senhor, rogamos que o Senhor nos ajude durante esta semana. Não sabemos o que há de acontecer, mas nós entregamos nas Tuas mãos, confiando no Senhor, servindo ao Senhor com alegria, bendizendo o Teu nome, louvando, e nos dê sempre, ó Pai, condições para que onde formos possamos testemunhar do Senhor, mostrar ao mundo que o Senhor vive em nós, o Senhor seja glorificado. Abençoe a todos que estiveram conosco, seja com suas famílias, seus lares, tenha misericórdia de cada um e nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias, de alegrias, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Amém. Senhor nosso Deus, derrama a Tua paz, Teu amor, Tua graça sobre o Teu povo neste momento. Conceda uma semana de tranquilidade, uma semana de muitas conquistas e vitórias diante das lutas que têm surgido a cada dia. Que o Teu povo experimente, ó Deus, a comunhão contigo, uma comunhão também cada vez mais forte uns com os outros. Que o Teu povo viva
para glorificar, para promover a honra, a exaltação do teu nome, agindo humildemente, obedientemente em relação aos teus preceitos e à tua vontade. Rogo em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Então aqui eu me despeço, lembrando que eu não sei se o Estevão já pôs aí nos comentários o link do canal da igreja e também lá o meu para você ter acesso às lives anteriores, como eu disse. Você já pôs, obrigado Estevão, obrigado a Liliane, os irmãos Luana e Bruno que tem ajudado aí nas questões das lives, tá? E agora eu vou me despedir, lembrando que terça-feira a reunião de oração ocorrerá normalmente 7h30 da noite, viu? Não falte, é um momento de orar, interceder e há muitos motivos para isso, né? Então, boa noite aqui ao Celso, boa noite ao Estevão, Liliane, a Luana, Bruno, a Dudinha, a Dona Zilda, Dulce, o Nilson, Claudemira, Edna Lopes, Jean, Roseli, Maria de Jesus, Luzia, Ronieres, Lisbeth, Vânia, família, né? Presbítero Nilson, Isa, Júlia e a Luana, que é sobrinha da Vânia, que está lá com eles. Elaine, Noel, Sidó, Cariane, Presbítero Bonora, Dona Heloísa, Guilherme, Damares, Gabriel, Pequenino, Luciana Alves, Renata, Paulinha, e Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Jonas, Sidoca, já falei, Loide, Gabriel, Raquel, Barbosa, Dona Dirce, Presbítero Beto, Regina, Presbítero João Eugênio, que legal ter vocês aí. Rosângela Pinheiro de Itaiaém, Joaninha Lafayette, Presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Diego, Kátia, Paulinho, Pierre. Deus abençoe muito vocês aí, tão longe de nós. Laís e Laurivete, Nair, seu João Costa, Maria Xavier, Maria Odete Onofre, Oscar Silas. Esse aqui é o presbítero também, não é? Presbítero Oscar Silas. Paulo Sérgio Tavares, esse aqui acho que é bom. Eu não vou arriscar, não. Esposo da Hilda Tavares. Isso, esposo da Hilda Tavares, é verdade. E o Antônio Zanini, presbítero também, lá de Iacanga. Deus abençoe vocês. Um beijo lá no fundo do coração. Não deixem de orar pela minha viagem, gente. Terça-feira, se Deus quiser, tá bom? E que Deus me ajude. Eu vou contar com o apoio de vocês em oração para ser uma bênção na vida dos meus parentes, meus familiares, tá bom? Até breve, se Deus quiser.